tomando depoimento, antes de falar que nesse meio tempo, em termos de arrecadação, houve uma negociação. Nós compramos nessa linha de expansão internacional. Que ano mais ou menos? Isso foi 2005, 2004, 2005, né? Isso consta dos meus anexos, do depoimento. Nós negociamos a compra de alguns blocos em parceria com outras empresas em Angola. Investimos pesadamente, porque Angola inclusive hoje está dentro desse esquema até do pré-sal, né? Mas nós tínhamos um relacionamento, a Petrobras sempre teve um relacionamento muito forte com Angola, né? O Brasil sempre teve um relacionamento muito forte com Angola desde a época da independência, né? E particularmente com a Sonangol, que é a estatal de petróleo lá. A Petrobras sempre foi uma grande apoiadora da Sonangol, inclusive a maior parte dos técnicos, dos dirigentes da Sonangol foram treinados aqui na Petrobras, né? Fizeram os cursos que a gente fala. Nós tivemos durante alguns anos uma representação, nós tivemos o que a gente chama de Universidade de Petrobras. Durante 2 ou 3 anos houve uma filial em Angola, né? O pessoal que dá aula para os cursos de especialização na Petrobras montou uma filial em Angola. Então há uma proximidade muito grande com a Sonangol. Independentemente disso, Angola era o país da moda, foco mundial, devido às perspectivas da produção offshore, né? Nessa época, e nós compramos uma série de blocos, 4, em parceria com outras, com a Sinopec, com aquela Eni italiana, com a Total, e chegamos a colocar 300 milhões de dólares de aquisição de blocos em Angola. Isso aprovado pela diretoria e tal. E depois eu tive a informação, que houve uma negociação direta, como ela havia de governo a governo, que desse dinheiro, em torno de 40 a 50 milhões de reais, vieram de volta para o Brasil para apoio ao PT. E essa negociação foi feita pelo então ministro Palocci. Quer dizer, não houve... Como é que o senhor sabia disso? Eu soube disso através do presidente da Sonangol, o Dr. Manuel Vicente, que atualmente acho que é vice-presidente de Angola, que era presidente da Sonangol. E nós organizamos as estatais de petróleo. Nós tínhamos uma associação que era a Associação das Empresas Estatais de Petróleo, né? Então era a Sonangol, Petrobras, PDVSA, a NIOC do Irã, a empresa, e todo ano a Saudi Aramco, né? Que é a maior do mundo. Era feito um congresso dessas empresas, e a cada ano era patrocinado por uma dessas empresas, né? E em 2004 nós coube a Petrobras organizar, até a presidente Dilma foi quem fez a abertura, porque na época ela era ministra de Minas e Energia, aí foi aqui no Copacabana Palace, e eu recebia porque em Angola existem muitos lobistas, né? Principalmente aqueles generais todos que participaram, General Mosquito, outros que têm negócios muito grandes. Em Angola, para você participar de algum tipo de licitação, você tem que colocar uma dessas empresas, desses generais, como parceiro. Ou seja, eles entram como um silent partner, né? Eles têm direito a 5% do bloco, sem colocar dinheiro nenhum. Isso vale para a Nigéria também. A Nigéria também funciona desse jeito. Ou seja, lá é a parte do local content que eles chamam, né? O pessoal brinca porque os locais têm que ficar contentes, né? O local content é traduzido literalmente desse jeito, né? E nós... Só perguntar, tem legislação lá de Angola, isso é legal ou é permitido? Totalmente legal. Não é só permitido, como é mandatório. Como também na Nigéria. Não, é legal ou legal ilegal? Ou ilegal, esse tipo de situação dos locais receberem uma parte? Não, isso é condição do leilão. Não, não entendi. O Jornal está perguntando o seguinte,
há uma determinação legislativa de que 5% tenha que ser de empresa local, ou se você não pegar alguém de lá, você não consegue participar? Ah, não, é formal. Formal. É formal, não é Não é uma propina. Não, como também na Nigéria é obrigatório. Pelo menos era, não sei, já faz 10 anos, 12 anos que eu estou fora, mas naquela época você só participava se houvesse uma participação de uma empresa nacional. Esses 5% compunham o capital, quer dizer, ele recebia ao longo, não é que não fosse pago, ele teria que pagar esses 5%, mas quando o campo começasse a produzir. Então, da cota de 5% dele, ele pagava os demais sócios. Então, quer dizer, você começava com 95%, aí que fazia a repartição entre os sócios. Tá? Quem participou dessa negociação lá com o presidente da Sonangol? Então, o presidente Sonangol me disse que, me informou informalmente, numa conversa, porque assim, o Manuel Vicente se queixou que eu vinha recebendo no meu gabinete. O Manuel Vicente era o presidente da Sonangol. E foi durante vários anos, muitos anos, presidente da Sonangol. Atualmente ele não sei se ele é vice, mas ele estava sendo cotado para ser presidente de Angola. Né? Mas eu recebi várias dessas figuras, inclusive recebi a filha do presidente Zé Eduardo, que é a Isabel, a mulher mais rica da África. Saiu até no jornal. Ela veio no meu gabinete, eu me lembro que veio junto com o marido era do Congo. Como eu só falava francês, ele não falava português. Também oferecer que se nós tínhamos interesse em entrar, que ela poderia ser representante nossa, não sei o quê. E o Manuel Vicente me convocou durante a realização desse evento aqui no Copacabana, me chamou lá, mandou um emissário me chamar, foi no quarto dele, e muito chateado comigo, dizendo, está a receber, eles falam igual a português, está a receber convidados, por que não fala direto comigo? Falei, presidente, desculpe, mas eu não posso me negar a receber figuras da importância do General Mosquito, da doutora Isabel, não sei. Não, mas nós somos homens do partido, ele falou assim. E para tal, trabalhamos juntos. Aí, para entender, qualquer interesse que você tiver na Sonangol, por favor, não busque intermediários, fale direto comigo. Daí conversamos e tal, e ele depois me revelou isso, que nessa negociação, uma parte, mas não era tanto assim, mas porque foi em reais, o valor que ele me deu foi em torno de 40 a 50 milhões de reais, tinham revertido para o PT. Né? E quem tinha feito a negociação era o ministro Palocci, que na época era a segunda principal figura do governo Lula. Ele era ministro da Casa Civil na época. Ele era ministro da Fazenda. Da Fazenda, né? Tá. Casa Civil era Dirceu. O principal, o primeiro-ministro era o Dirceu, depois é o Palocci. Tá. De que forma eles reverteram? Ele falou que forma não, foi enviado, não. A forma, o mecanismo de remessa, não sei. Acho que ele também não sabia. Ele sabia porque aí foi uma negociação por cima, em termos de governo, né, em termos de... Não foi da presidência, mas sim do governo de Angola como do governo brasileiro. Exatamente. Sei. Então vamos para o próximo item. O próximo item, aí chegamos em termos de arrecadação, aí temos que fazer um parêntese, porque o mensalão, que ocorre em 2005, né, mudou completamente as relações no cenário de poder, e o Delcídio ficou muito desgastado, né, junto ao governo, junto ao PT, embora ele fosse do PT, por ter sido o presidente da CPI. Né. Ele se desgastou muito. E nessa época, nessa época o ministro Zé Dirceu já tinha sido afastado, né? A ministra Dilma tinha passado do Ministério de Minas e Energia para a Casa Civil e tinha sido nomeado o Silas Rondô, ministro de Minas e Energia. Eu conheci o Silas há muito tempo, da época das térmicas, porque o Silas é uma figura de destaque no setor elétrico. Né?
E eu fui procurado pelo Silas, depois que ele foi nomeado ministro, já em 2005, final de 2006, me dizendo o seguinte, que se eu quisesse continuar na diretoria internacional e tal, eles tinham maior satisfação em trabalhar comigo, conheciam todo o pessoal do PMDB, mas que eu passaria a ser um homem do PMDB também na diretoria da Petrobras. Ou seja, não que eu tivesse que romper relações, porque eles tinham muita consideração pelo Delcídio, porque o Delcídio foi criado no setor elétrico. O Delcídio foi responsável pela obra de Tucuruí e tudo isso, foi presidente, foi diretor da Eletrosul, né? Tanto que ele morava em Santa Catarina, né? Ele tinha residência aqui em Florianópolis. E tinha um conhecimento muito grande no setor elétrico, né? Como a Dilma também. A Dilma ela sempre militou nessa área de energia, desde tanto que foi nomeada secretária de Gás e Energia lá no governo do Rio Grande do Sul, né? E aí o Silas me disse isso, que eu passaria então a ser também um representante, um homem, um patrocínio do PMDB, no caso o PMDB do Senado, né? Porque nessa época havia uma divisão muito grande, aliás acho que prevalece até hoje, entre PMDB da Câmara e PMDB do Senado, né? Isso vai se refletir mais adiante quando eu vou ser substituído em 2007, né, 2008. Então, a partir daí, eu passo então, aí ele me apresentou, que eu não conhecia, ao Jader Barbalho e ao Renan Calheiros. Jader Barbalho, que era, embora fosse deputado, mas era um senador nato, né? E o Renan Calheiros, que na época já era o presidente do Senado, né? E a partir disso, então, o contato foi aproximado. Não só eu, diga-se de passagem, fazendo a menção, como também o Paulo Roberto foi, vamos chamar assim, cooptado pelo PMDB. Né? Porque o Paulo Roberto tinha sido indicado em 2004, já no segundo ano da nossa diretoria, no lugar do Manso, do Rogério Manso, indicado pelo PP do falecido Janine. Mas como o Janine morreu e o PP tinha perdido a força, então também o PMDB cooptou o Paulo para também fazer parte do grupo do PMDB dentro do... Inclusive nós tivemos algumas reuniões, Paulo e eu, junto ao Renan e ao Jader. Né? Só fazer um parênteses aqui, já que você fala em cooptar. Né? Obviamente nós temos uma base dando apoio político a um determinado governo. Isso. Né? Então, mas isso tudo passa por um ok. Né? E quem dava ok para essa situação assim? O senhor até então operou para o PT. Tá? A partir dali, disseram assim, não, o patrocínio vai ser PMDB. Você vai arrecadar vai ser um sharing, vai ser um co-patrocínio. Vai ser um sharing. Muito bem. O senhor vai operar tanto para um quanto para o outro, vai arrecadar tanto para um quanto para o outro. Muito bem, o senhor está nessa situação estruturada. Quem deu o ok para isso? Não, esse ok, isso não existe uma... isso é negociado com a presidência. Quer dizer, do mesmo jeito que depois o Collor indica diretores, tudo isso é feito com um apoio, são acordos, porque a partir do mensalão, com o enfraquecimento do PT no governo, o PMDB passou a ter uma presença fundamental no apoio do governo Lula. Então, essa sharing, essa co-patrocínio, essa repartição, evidentemente é negociada a nível de presidência, né? A nível de... O Renan Calheiros é um presidente do Senado, é uma figura de destaque, como era a presidência da Câmara. Quando o Silas vem me procurar, ele não vem por iniciativa própria. Pode até ter vindo, não sei. Mas ele não tem autorização, não teria autorização, tanto que ele fez questão de dizer que eu continuava sendo indicação do PT, através do Delcídio e tal, mas que já estava acertado que eu passaria a ter também um compromisso com o PMDB. Aí entra consolidando isso, depois da nomeação quando o Silas saiu, o Lobão confirmou e quem entrou no lugar do Silas foi o ministro Lobão. Pois é, também era do PMDB do Senado. Então, quer dizer, essa
vamos chamar assim, esse patrocínio, esse selo, né? Isso é negociado a nível presidencial, porque a diretoria de Petrobras, diretoria de Eletrobras, isso, do Banco do Brasil, isso são cargos de indicação do próprio presidente da República, né? Então só pode, quer dizer, indicação ou tem que ser referendados pelo presidente da República. Então, evidentemente que isso estava feito com conhecimento do presidente da República, ou da presidente da República depois, quando a Dilma assume. Isso é normal. E essa repartição de arrecadação de propina também fazia parte dessa política de nomeação, de apoio? Não, isso se materializa exatamente nesse jantar que houve na casa do Jader Barbalho, com a participação do senador Renan Calheiros, minha e do Paulo Roberto, onde foi e do Sérgio Machado. O Sérgio Machado foi que organizou. O Sérgio Machado é um homem do Jader e do Renan, né? Na realidade. O Sérgio Machado é da Transpetro, né? É o presidente da Transpetro. Tá. Né? Mas foi ele que organizou esse jantar, porque ele já tinha sido senador durante 8 anos, tinha convivência, muito ligado a Renan e a Jader Barbalho. E foi organizado esse jantar na casa do Jader, com a participação do senador Renan, do Sérgio e do Paulo, onde ficaram definidos quais seriam os montantes de apoio à eleição de 2006. Naquela que eu digo que eu me comprometi e foi encaminhado ao pessoal do Senado, do PMDB do Senado, a quantia de 6 milhões de dólares. Quem ficou encarregado de fazer essa distribuição... Essa contabilidade. No caso não é, contabilidade não é bem o caso, é mais a maneira de fazer chegar. Foi o lobista Jorge Luz, um homem muito ligado, cria do Jader Barbalho, do Pará também. Eu me lembro que no jantar o Sérgio Machado até se dispôs a fazer esse papel, mas o Jader preferiu, não, vamos deixar com o Jorge, que o Jorge faz. Quem é que estava nesse jantar? Jader, Renan, Sérgio Machado, eu e o Paulo. O Paulo e eu. Paulo Roberto, né? Paulo Roberto. Como é que as coisas são ditas assim? Como é que elas são expressadas nessas conversas? Depende muito do perfil de cada político, né? A político que são o Renan, o senador Renan, ele procura não se envolver diretamente, ele deixa os outros falarem por ele. Não que ele não se envolva, ele inclusive se envolve e é muito cuidadoso, muito zeloso da cobrança depois. Eu sei disso porque quando eu fui para a BR, que não havia essa arrecadação, ele constantemente me chamava lá no gabinete dele para dizer que não estavam acontecendo, embora ele dissesse, não, mas isso não é comigo não, você fale com o Delcídio e tal, mas aí cobrava item a item. Cobrava assim como? Não está arrecadando aqui? Isso, mas isso é depois, né? Depois, tá. Agora, na época isso, quem fez a negociação direta foi o que é muito mais objetivo, foi na época deputado, agora é senador, o Jader Barbalho, que foi bastante explícito e claro comigo e com o Paulo, dizendo, bom, nós queremos saber qual a possibilidade, porque o Paulo estava muito preocupado, muito assustado. Até falei com o Paulo, bom, vamos cometer loucuras, né? Porque nós vamos nos comprometer aqui com quantias, porque o Jorge Luz tinha vendido, o Jorge Luz é um visionário, que nós podíamos arrecadar centenas, e eu falei, olha, vamos falar a realidade, o que pode e o que não pode ser feito. Porque senão depois, mais que você contribua, sempre vai estar aquém do que foi imaginado. Né? Tinha um limite de arrecadação de propina, então? Não é que tinha um limite, era aquilo que você enxergava como factível, ou que possível de realizar, cada um no seu... O Paulo tinha um potencial muito maior que o meu, né? Como o Duque tem, por conta das obras e dos projetos, dos empreendimentos que ficavam a cargo dele. No meu caso, eu cheguei e me comprometi porque o Jader cobrou. Bom, quantos os senhores podem colaborar? E eu falei, não, no meu caso, tinha feito, posso chegar a 6 milhões de dólares. E o Paulo foi o valor mais alto, não me lembro, foi 10 ou 12, mas foi um valor mais alto,
Mas eu me lembro... 6 milhões de dólares em quanto tempo? Até a campanha. Até a campanha, A eleição foi em outubro, deve ter sido no início, 4, 5 meses, 6 meses. 4, 5 meses para arrecadar 6 milhões. Não é que para arrecadar 6 milhões, na realidade já haviam alguns. Não é que eu saí de lá com a missão de arrecadar